Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eletrólise. Na verdade a gente já tem uma aula sobre eletrólise, se tu ainda não viu, dá um pause nessa aula aqui, corre lá, assiste a aula, porque a gente vai trabalhar com alguns conceitos aqui, tá? Então a gente já sabe que a eletrólise é um processo inverso ao processo da pilha, enquanto na pilha a gente tem uma reação de oxirredução que produz corrente elétrica, na eletrólise a gente precisa de consumir corrente elétrica para que a reação aconteça. É o processo de recarga, né? A eletrólise, ela vai recarregar a sua pilha, a sua bateria, seja lá o que for. É o que acontece com o seu celular. Você carrega o seu celular. Para você recarregar o seu celular, você precisa conectá-lo à tomada. Por quê? Para que a reação de recarga, que é a eletrólise, aconteça, eu preciso de ter corrente elétrica no circuito. Eu não produzo a corrente elétrica. Em termos de nomenclatura, a gente tem que a eletrólise e a pilha são bem similares. O que a gente vai ter de diferente é a inversão de polos. Na pilha a gente tem o cátodo, que é quem sofre a redução como sendo o polo positivo, e o anodo, que é quem sofre a oxidação, sendo o polo negativo. Na eletrólise é o contrário. A gente continua tendo o cátodo como o polo que está sofrendo redução, porém ele passa a ser o polo negativo. E o anodo, que é quem sofre a oxidação, é que vai funcionar como polo positivo na eletrólise, tá? Então, ó, pessoal, o que diz a ideia de Faraday? A constante de Faraday, 1 Faraday, equivale à carga de 1 mol de elétrons. Por que a gente está trabalhando com essa parte quantitativa? Porque quando a gente faz a eletrólise, a gente consegue descobrir qual a massa de determinado elemento vai se depositar em uma das cubas eletrolíticas, em um dos terminais, ou qual a massa de determinado elemento precisa ser eletrolizada para que determinado processo de recarga aconteça. Então, pensando nessa dúvida que está aqui de rosa, a gente tem essa ideia. A constante de Faraday corresponde à carga de 1 mol de elétrons. A gente sabe que 1 mol de qualquer substância corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 átomos, partículas, elétrons, é a constante de Avogadro. Então, eu consigo chegar no valor da constante de Faraday fazendo uma regra de 3. Um elétron tem a carga elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se eu tiver 1 mol de elétrons, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 elétrons, eu vou ter x coulombs de carga. X aqui é aproximadamente 96.500. Então, a constante de Faraday, ou seja, 1 Faraday, corresponde a 96.500 coulombs. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai utilizar essa constante aqui. Como eu quero achar a minha massa, Mzinho, a massa que foi consumida, ou a massa que foi eletrolizada, ou a massa que foi depositada no processo de eletrólise, eu trabalho com a equação M, massa, é igual a I, e é o quê? I é corrente elétrica. Gente, essa corrente, ela vai ser dada em amperes, ok? Vezes T, T é o tempo. Esse tempo, ele deve ser dado em segundos. Vezes Z, esse E aqui é uma constante, é um parâmetro. Esse E é a razão da massa molar do seu elemento, que você quer descobrir quanto foi eletrolizado, dividido pelo NOx do elemento, que é a carga dele, o número de oxidação, quantos elétrons ele doa ou recebe, ok? Dividido por 96.500, que é a constante de Faraday. O que a gente tem que pensar aqui nessa equação, gente? Às vezes o exercício ele não vai te dar a corrente e o tempo. Às vezes ele vai te dar a carga. Mas a gente tem que pensar aqui, corrente elétrica é igual a carga dividido pelo tempo. Então, quando eu multiplico corrente por tempo, eu estou achando a carga que está sendo distribuída ali no processo. Então, às vezes o exercício não te deu a corrente nem o tempo, mas te deu a carga. Então, você pode substituir, ó. I vezes T é a mesma coisa que a carga.
Então, eu poderia escrever essa equação aqui da seguinte maneira, ó. Poderia colocar que a massa é igual a carga vezes E dividido por 96.500, ok? Qualquer uma dessas duas variações aqui já estariam suficientes para a gente conseguir descobrir o que a gente quer. Lembrando que essa massa que a gente está calculando aqui, ela é dada em gramas, tranquilo? É uma massa em gramas. Então, vamos ver uma aplicação aqui para ficar bem fácil da gente entender. Imagina que o exercício contou lá uma história, que a gente tem um processo de eletrólise com uma corrente de 100 miliamperes. Gente, tem que converter, ok? Miliampere é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3 amperes. Posso até melhorar, né? Aqui, ó, 100 é 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 3, vai dar 10 a menos 1 ampere, ok? A corrente. De um sal, sulfato de cobre. O exercício deu a massa molar do cobre como sendo 64 gramas. E eu quero achar qual é a massa de cobre que foi eletrolizada. Então, ó, se eu estou procurando a massa do cobre, eu preciso de saber o NOx do cobre. Pela regra do Schuster, a gente consegue descobrir. SO4 é o sulfato. O NOx do sulfato é SO4, 2-. Esse 2 era para estar aqui, ó. Se ele não apareceu aqui, é porque ele simplificou com um outro 2 que veio do cobre, que é o cobre 2+, ok? Então, eu já sei o NOx do meu cobre. Agora é só substituir na equação. A minha massa aqui é igual a I vezes T vezes E, dividido por 96.500. Então, a minha massa aqui seria I, que é a corrente, 10 a menos 1, vezes o tempo, 2 minutos. Eu preciso passar para segundos. 1 minuto são 60 segundos, então 2 minutos, 120 segundos. Então, vezes 120, vezes E. Esse E é a divisão da massa molar, no meu exemplo é 64, dividido pelo NOx. O NOx do cobre é mais 2. Então, 64 sobre 2. Todo mundo dividido por 96.500. Aqui a gente pode operar de diversas maneiras, né? Eu posso simplificar aqui, 64 por 2 vai dar 32. 10 a menos 1 vezes 120. 120 é a mesma coisa que 12 vezes 10 elevado a 1, né? Menos 1 com mais 1 dá 0. Então, isso aqui daria 12 vezes 32, dividido por 96.500 gramas. Dá para continuar operando aqui, mas o meu objetivo é só a gente entender como que funciona. Então, ó, eu peguei a equação de eletrólise, a equação básica que relaciona massa, corrente, tempo, ou que relaciona carga, né? Porque quando a gente está trabalhando, geralmente a gente vai trabalhar com carga. Então, que relaciona a carga com a substância e a constante de Faraday, 96.500, tá? Lembrando que eu trabalhei com a variação da equação que tem corrente e tempo, porque o exercício me deu corrente e tempo. Se por acaso o exercício não tivesse me dado corrente e tempo, mas tivesse me dado a carga, eu teria que colocar que a carga vezes E dividido por 96.500, eu ia achar o valor da minha massa. Tranquilo? Pessoal, é isso. O objetivo dessa aula era falar um pouquinho sobre a parte quantitativa da eletrólise. Aconselho a assistir novamente a aula de eletrólise que está aí, já disponível, para relembrar um pouquinho os conceitos. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Valeu!